Olá, começa agora mais um Assunto de Estado. E hoje a gente vai falar aqui no programa sobre segurança pública, turismo, saúde, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Bem-vindo, senador. Muito obrigado, Sérgio. Uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Senador, segundo o IBGE, mais da metade da população do seu estado, do Ceará, vive na chamada linha da pobreza. Isso acaba ocasionando desigualdade social, insegurança alimentar, falta de moradia, falta de saneamento básico. A que o senhor atribui isso e como mudar essa realidade da população? Olha, Sérgio, a gente vive um problema sério no Ceará. É como se fosse uma ilha. Nós temos ali bairros nobres, não sei se você conhece Fortaleza, mas ali, tanto na capital como no interior do estado, nos grandes centros ali, nas grandes cidades, você tem áreas que parecem ali Europa, né? O nível, assim, de padrão, de qualidade de vida e tudo. Mas, ao mesmo tempo, você sai um pouquinho ali, como se fosse uma ilha, uma bolha. Você sai um pouquinho e você vê uma tragédia social, uma pobreza grande. Lá no Ceará, o hiato é muito gigante, né? É um gap muito grande dessa questão entre os ricos e os pobres, né? Até bem pouco tempo atrás, na época dos carros importados, né? Que aquela febre, o estado do Ceará era junto com São Paulo, disparado, onde tinha mais carros. E o que eu digo para você é o seguinte, eu trouxe uns dados aqui que são realmente assustadores. Você tem metade dos lares do cearense enfrenta todo dia o risco de não ter nada para comer ou ter apenas ali a primeira refeição, pouquíssimo para se alimentar. No estado, 51,6% dos lares onde tem crianças, e aí é que toca profundamente na alma, estão enquadradas em insegurança alimentar moderada, né? Então a gente tem um grande desafio aí, porque essa média é algo assim que está bem distante da média nacional, né? Então as pessoas precisam da ajuda de vizinho, né? Das cozinhas comunitárias, muitas vezes, porque os viadutos de Fortaleza, que é a terra onde eu nasci, né? Você teve um incremento aí de 54% entre 2014 e 2021 de pessoas morando na rua, 54%. Né? O censo da população em situação de rua de Fortaleza são 2.600 pessoas vivendo nas ruas. Então, eu tenho procurado aqui, enquanto nesse mandato do Senado, apoiar com emendas parlamentares para entidades que fazem esse serviço de assistência social, Toca de Assis, várias outras entidades que chegam onde o Estado não consegue atender, ou quando atende é com politicagem, com objetivo de voto. E esse é o dinheiro do povo cearense, com 100% de transparência, eu procuro destinar com blindagem eleitoral para que essas entidades trabalhem nesse aspecto. Então, Fortaleza é a 4ª capital do Brasil. Você tirando aqui onde a gente está, Brasília, nós somos a 3ª capital do país, né, com mais de 20% da população ainda sem acesso à água. Fortaleza, né? E a gente tem inacreditáveis aí, 44% que não tem rede de esgoto. Quase a metade sem rede de esgoto. E nós tivemos o senador Tasso Gereissati, né, que mudou a realidade do nosso estado enquanto foi governador, antes e depois do senador, e ele foi o relator do marco do saneamento, né, que está sendo, começou a ser um pouco desfigurado aí com o governo do PT ultimamente. Agora falando da gestão fiscal do Estado, segundo o estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, o Ceará é um dos estados com maior déficit público, na ordem de 3,9 bilhões. No entanto, o secretário de Fazenda refutou esses números e alegou que em 2023 o Ceará teve um superávit de aproximadamente 502 milhões de reais. Qual que é a situação econômica do Estado? A situação não é boa, né? Eu acho que o grande problema da turma do PT não sabe administrar, não tem a noção do equilíbrio fiscal, o respeito ao dinheiro do contribuinte que paga imposto com muita dificuldade, com o suor do seu trabalho. Eu trouxe também alguns números para a gente ver, mas eu vou começar com um que para mim é uma falta de respeito ao cearense. Você pegar na última gestão de Camilo Santana, governador do Ceará, 1,1 bilhão de reais, eu vou repetir para você, 1,1 bilhão
B de bola, I de índio, gastando com propaganda e publicidade, já mostra a inversão completa de prioridades, né? E a gente vai ver na entrevista que essas propagandas eram para dizer que estava tudo sob controle no Estado, segurança, saúde, e não tem nada disso, né? Então a gente está vendo aqui, por exemplo, o Ceará representa a 11ª economia do país. Nós estamos em terceiro no Nordeste, né? O PIB cearense abrange 2,1% mais ou menos do PIB brasileiro e 15,1% do PIB nordestino. E olha só a quantidade de empresas que foram embora, que começaram a sair, quebrar, inclusive no estado do Ceará. Foram 40 mil empresas do setor industrial nos últimos 5 anos. No início do ano passado, os cearenses assistiram atônitos ao fechamento da fábrica Guararapes, uma histórica, só lá foram 2 mil funcionários demitidos, né? A capital de Fortaleza, nossa capital, é o município com maior registro de fechamento de empresas industriais entre 2017 e 2022. Sabe quanto? Quase 20 mil, 19,9 mil extinções no período. Então, as dívidas do Estado, elas mais que dobraram. Não tem como aguentar, você tem que tirar de algum lugar. Quem vai pagar são os nossos filhos, nossos netos, as futuras gerações, porque o objetivo do pessoal é ficar no poder, não importa quanto. Então está aqui, as dívidas do Estado mais que dobraram e superaram os investimentos em 40% nesse período de 2023, né? Então, para a rolagem da dívida cada vez maior, deixada por esses governos do PT, né, desse mesmo grupo político, inclusive, que é PT e PDT, é uma oligarquia que manda no estado do Ceará, o governo está preparando, sabe o quê? O maior empréstimo internacional da história do Ceará. Se você estiver sentado como eu e Sérgio aqui, é um negócio escandaloso. São 2,6 bilhões de reais. B de bola e de índio, lá com o BIRD, vai ser contraído. Então, para não dizer que eu só falei ponto negativo, tem um positivo aqui, né, que a gente tem que evidenciar. Ele registrou um crescimento, o PIB do Ceará, em 2023, de 2,42%. Mas o PIB nacional foi quase 3%, 2,9% do Brasil no mesmo período. Então, o Ceará ainda ficou abaixo, mas cresceu, né? O que eu queria só lembrar é o seguinte, o governador de Minas, que é do meu partido, Romeu Zema, eu perguntei para ele, governador, vem cá, esse negócio de propaganda e publicidade, quanto é que o senhor gasta no estado de Minas? O estado de Minas, você sabe, são mais de 800 municípios, o Ceará são 184 municípios. O governador pegou a planilha dele, muito organizado, foi lá e disse, olha, a gente gasta 50 milhões por ano, eu estou tentando reduzir a cada ano, já reduzi. O Ceará é 1,1 bi, ou seja, 3 vezes mais. O estado de Minas Gerais, o nosso é equiparado a São Paulo. Então, não existe esse tipo de tratamento desrespeitoso com o cearense. Está aí a pobreza, o resultado. Está aí a tragédia na segurança pública, que é o que a gente vai falar agora, que deixa a gente envergonhados com a terra da luz hoje, está trabalhando com tanta inversão que virou terra de sombra e de trevas. Mas nós vamos sair dessa. O senhor comentou da segurança pública. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, 2024 vem apresentando alguns índices preocupantes de criminalidade. A gente preparou aqui na tela uma imagem. O mês de abril registrou 320 mortes, foi o mês mais violento desde 2020. E quando analisado o período do início do ano, de janeiro a abril, também, em comparação com os anos anteriores, é o ano mais violento, até o momento com 1.139 homicídios. Então, o que fazer para renovar esse sentimento de segurança do povo cearense? Olha só a situação do estado do Ceará, a terra da luz. Você sabe por que é terra da luz, né? Nós fomos o primeiro estado a libertar os escravos 4 anos antes da Lei Áurea, mas a gente vive esse momento de sombras. O estado do Ceará, segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública, no período de 2004 a 2021, 53 mil pessoas, mais 53.529 vidas, com pessoas que amam. Não imagina o trauma de crianças, de esposas, foram assassinadas no estado do Ceará.
Você lembra da Guerra do Vietnã? Você é muito novo. Mas foram 58 mil soldados americanos que morreram na Guerra do Vietnã. Nós vivemos um estado de guerra, uma pandemia que no estado do Ceará já passou Covid e tudo, e nós estamos com o estado do Ceará aí perdendo apenas para Pernambuco, com relação ao índice de morte. Rio de Janeiro também. E nós temos lá essa tragédia humanitária acontecendo. As facções criminosas tomaram conta do estado, a omissão do estado do Ceará. Você tem famílias inteiras sendo expulsas de casa, mas as matérias estão aí. A mídia independente, que ainda não é, vamos dizer, calada, porque o governo está, inclusive, tomando medidas para calar o que é publicado no Diário Oficial do Estado, intimidando jornalistas, colegas seus, e eu tenho denunciado isso na tribuna do Senado, mas os veículos independentes que ainda tem no estado do Ceará, eles mostram as imagens das crianças deixando a mochila correndo, porque a facção diz o seguinte: você tem 4 horas para sair da tua casa dela, 4 horas. E aí é um corre-corre, pega o que tem no armário e tal, e aí fica a mochila com os livros caídos no chão. E para você entrar em bairros, à luz do dia, você tem que pedir autorização para entrar em bairros, tem que baixar o vidro do carro. É normal, Uber. Você pode perguntar quando você for lá em Fortaleza. A gente fica triste, porque é uma cidade linda, um povo hospitaleiro, trabalhador, e que por omissão do Estado, nessa inversão que eu falei, inclusive, de investimento em propaganda e publicidade, enquanto deveria investir em inteligência policial, deveria investir em mais capacitação e valorização dos policiais para sufocar a questão do crime organizado. E eu trago outros números aqui para você, para mostrar, como você bem colocou nesse infográfico, parabéns à equipe da TV Senado, 320 mortes no mês de abril agora. E ontem o secretário, nesses dias, o secretário de Segurança do Estado disse o seguinte: não, pelas metas está razoável esse número. Está razoável esse número. Parece brincadeira. Se fosse um governador sério, demitiria na hora o secretário. Dizer que tem razoável. Como é que você vai dizer para a mãe, para a esposa, que essa estatística é razoável? Ela é a pessoa que perdeu o filho. Então, nós estamos aqui num estado que é uma rota internacional do crime organizado. Temos o Porto do Pecém, em 2017, um dos maiores líderes do cartel de drogas do México, o bandido conhecido como El Patrón, foi preso em Fortaleza. Em agosto de 2020, criminosos internacionais, utilizando o aeroporto da nossa capital, tentaram transportar em um jatinho particular 1,3 toneladas de drogas. O destino seria Bélgica. Os presídios cearenses, diferente de todas as regiões do Nordeste, estão repletos de presos de várias nacionalidades. Então, nós precisamos vencer isso com coragem. Precisa ter coragem, não pode flertar com o crime. Não pode... as pessoas estão entendendo o que está acontecendo. Então, o Estado tem que investir, tem que mostrar sua força para libertar os cidadãos que estão presos e o crime está solto na rua. Então, esse é um problema grave, mas eu acredito que as pessoas estão entendendo e estão se mobilizando de forma ordeira, pacífica, mas trocando os seus representantes para acabar com essa palhaçada no estado do Ceará. E para contribuir com isso, como que a bancada, e principalmente o senhor aqui enquanto senador, tem movido esforços, seja com emendas parlamentares, seja expondo a situação, como o senhor vem expondo na tribuna, no plenário e aqui no programa acabou de fazer. Como que o senhor vem mobilizando o Congresso em si para apoiar essa situação no Estado? Em primeiro lugar, nós temos um problema nacional que repercute no Ceará. Se existe uma ditadura já instalada, é no Estado do Ceará hoje. A gente vê tentativas do governo atual, Lula, alguns ministros do STF que estão alinhados política e ideologicamente com o governo federal, tentando censurar, inclusive as nossas redes sociais. Jornalistas, colegas seus, estão fora do Brasil, exilados, com conta bancária bloqueada, com passaporte retido, coisa que você só vê no nazismo, e também com rede social, seu instrumento de trabalho por determinação judicial, mas o Ceará já está mais avançado. Como eu falei há pouco, tem blogs, como o do jornalista Edson Silva, do portal Ceará, que estão com notificação extrajudicial, interpelação,
né? E até fechando rádios, estão caçando aí esse tipo de coisa. Mas o que é que a gente tem feito aqui? A gente tem denunciado, a gente tem tomado medidas, inclusive internas no Senado. Estou senador e vejo que o Senado não pode ser utilizado como instrumento de perseguição política, e tem a advocacia do Senado assinando uma interpelação para um veículo de comunicação, já acusam o Senado de omisso por não investigar abusos de ministros do Supremo. Com razão, o brasileiro está injuriado com isso. Mas também o Senado tomar atitude para calar a imprensa independente, eu não concordo com isso. Temos denunciado, falei com o presidente sobre a situação, ficou de me dar um retorno. A PEC antidrogas, que eu fui um dos articuladores, a iniciativa do presidente Rodrigo Pacheco, está de parabéns por isso. Ganhamos ali por poucos votos. E nós conseguimos mobilizar os senadores, a sociedade, aprovamos o fim das decisões monocráticas. Isso também gera uma sensação maior, né, que o Senado votou de que a impunidade no Brasil vai acabar. Esse é o nosso objetivo, né, porque uma canetada se solta bandido. Eu tenho um pedido de impeachment de ministro aqui, porque soltou lá o André do Rap. Né? E está até hoje a situação. Então, a gente tem feito a PEC antidrogas, a questão do fim das saidinhas também, com o meu voto, com a articulação nossa, nós conseguimos aprovar, e nós estamos tentando aí fazer esse trabalho de enfrentamento, pedindo ajuda, pedindo socorro para o estado do Ceará, porque tem que ter vontade do governo estadual, e eu não vejo, posso estar equivocado, né? Assim, mas respeito quem pensa diferente, mas eu vejo uma completa omissão do estado do Ceará, que nem sequer um aliado político, que é o presidente da Assembleia Legislativa de lá, não assinou a CPI do crime organizado. Outra coisa, eu tenho uma CPI aqui do crime organizado, que a gente há 2 anos já vem, né? É uma CPI mista, Senado e Câmara. Nós já conseguimos as assinaturas dos senadores, eu fui buscar de porta em porta, mas a Câmara dos Deputados ainda não conseguiu. Mas vai chegar essa hora para que a gente possa enfrentar, já que o estado do Ceará não quis fazer isso alguns anos atrás, com o próprio presidente da Assembleia não assinando a CPI do crime organizado. Agora, senador, esse problema da segurança pública acaba afetando outro setor muito importante para o Estado, que é o turismo, que contribui com a geração de emprego e renda para a população. Então, qual que é a estratégia para atrair os turistas para o Ceará? O Ceará é lindo. É um estado que você tem lá praias maravilhosas, sertão, as fazendas de cultivo lá, de frutas, enfim, temos serra. Quem não lembra do Jô Soares falando que sentia frio lá em Guarabiranga, lá na Serra do Ceará? Então, nós temos tudo do bom e do melhor. Uma estrutura boa, mas falta segurança. A segurança impacta diretamente nessa questão. Eu quero deixar muito claro aqui que eu vejo movimentação no meu estado. E a gente sabe do lobby poderoso que atua para liberar cassino e bingo. Isso vai trazer mais problemas do que soluções, não gera emprego, não gera renda. E nós temos um problema no Ceará, que é a prostituição infanto-juvenil, de muitos anos, né? Teve CPI sobre isso. E como é que o cara vai acordar na França? Eu quero jogar. Ele tendo cassino ali do lado em todos os países da Europa. Não, vou jogar lá em Fortaleza. Ele não vem para jogar, ele vem para outra coisa. Não faz sentido isso. Então, além de endividar o brasileiro, porque as pessoas... Você tem uma ideia, Sérgio? Eu votei contra essa questão de apostas esportivas. Eu fui presidente do Fortaleza Esporte Clube. Sou apaixonado por futebol. E saiu no Datafolha uma pesquisa agora do mês anterior, de março, que R$100 do Bolsa Família, em média do brasileiro, já está sendo consumido com aposta esportiva. Olha só o problema que nós geramos para o Brasil. Isso é a pontinha do iceberg. Eu sou procurado pelas pessoas nas ruas. Eu sou um parlamentar que vou para os bairros, vou para o mercado, vou para as praças, converso com gente de esquerda, gente de direita, gente contra o governo, a favor do governo. As pessoas dizem, eu estou perdendo tudo. A minha produtividade caiu, eu estou perdendo o emprego, já tentei contra a minha vida. Então, é um drama. E esse não é caminho para turismo. Caminho para turismo é investir em infraestrutura, investir em segurança. Aí sim, o estado do Ceará está
preparadíssimo. Só para você ter uma ideia, no Brasil, as atividades turísticas em 2022 anotaram um avanço, sem jogo, de 29, quase 30%. Né? O fluxo turístico do Ceará em 2022 foi de 5.748.000 pessoas. Né? Quando a gente compara esses números com o ano de pandemia, existe um crescimento. Mas ano de pandemia estava tudo parado. O governo está numa falácia que o turismo está crescendo no estado do Ceará, e isso não é verdade, porque você pega aqui, o estado do Ceará teve um tombo de cerca de 20% do número de desembarques de turistas, se você pegar aqui o período de 2018 e 2019. Então, é muito importante que a gente revitalize a cidade, o Monsenhor Tabosa, o nosso comércio, né? Nós temos áreas ali no Dragão do Mar, que você tem uma área cultural fantástica, mas não tem segurança, e que a prefeitura faça seu papel da capital, não inventando negócio de taxa do lixo, não inventando mais tributos. O empreendedor, e tu sabe que você é de uma terra que eu admiro muito, que é Joinville, inclusive referência em educação, em produtividade, mas o estado do Ceará está aumentando imposto, e a ICMS, e as pessoas estão sufocadas. O cearense, ele é nato, é do sangue da gente. Dizem que é o judeu do Brasil, porque é muito empreendedor, né? Criativo, trabalhador, né? E só que ninguém aguenta pagar a taxa do lixo, aumentar o ICMS, é só querendo aumentar a taxa. É o resultado de uma oligarquia, PT e PDT, que tem feito esse estrago na Terra da Luz. Agora, senador, falando em saúde, como que o senhor avalia a situação de infraestrutura da saúde do seu estado e também o acesso e a qualidade dos serviços? Só para te contar um caso, 3 semanas atrás, eu fui visitar, porque como a gente investe no terceiro setor bastante, eu acho que é um dos mandatos que mais investe, sem orçamento secreto, só com as emendas constitucionais, eu fui na Fundação Pestalozzi, lá em Fortaleza, e conversei com as mãezinhas que estavam esperando e tal. E ela me disse, olha, eu estou tentando há 2 anos conseguir uma consulta com o neuro para o meu filho autista. Fortaleza é uma das cidades que tem mais necessidade especial das pessoas com deficiência lá, no estado do Ceará. Principalmente Fortaleza. E a gente não vê essa preocupação. A saúde está uma tragédia. As pessoas amontoadas, principalmente nas UTIs pediátricas, né? No dia da Páscoa do ano passado eu fui visitar, né? E fiquei chocado, mostrei nas redes sociais o que está acontecendo. E só para você ter uma ideia, 7 em cada 10 cidades do Ceará vive um contexto muito dramático na questão da saúde. Fechamento de serviço de emergência, atendimentos insuficientes em unidades de saúde, falta de insumos, equipes profissionais, atraso no pagamento de fornecedores, né? Eu sempre digo, dinheiro tem. Esse país é rico. Imposto, em cima de imposto. E dinheiro tem, que falta é gestão profissional. Se tivesse menos politicagem, se colocassem técnicos, médicos, pessoas que com administração nas UPAs, nos UBSs, a gente teria uma situação diferente para atendimento humanizado, sem um passar na frente do outro, porque é amigo de vereador, né? Eu acho que a gente precisa ter humanidade, e isso que a gente gostaria de ver e que nós estamos trabalhando nesse aspecto, investindo. Eu faço questão de visitar cada centavo de emendas que a gente manda. E eu mando para a PT, eu mando para os 184 municípios já receberam, né, emendas do nosso. E como é 50% na saúde, no mínimo que a gente tem que investir, eu compro muito equipamentos para hospitais e vou lá visitar, né? Então, é impressionante como a gente vê o quanto distante nós estamos. E de poucos limões dá para fazer uma limonada. Falta vontade política, falta realmente pensar nas pessoas, cuidar delas, com responsabilidade com o dinheiro do contribuinte, porque dinheiro tem muito. Se tiver gestão, a coisa vai para frente rapidamente com atendimento de qualidade. Esse ano de 2024, o Senado celebra 200 anos da sua existência. Queria saber da opinião do senhor
quais são os fatos mais relevantes para o estado do Ceará que passaram aqui na casa e como o Senado pode continuar atuando para atender as demandas do povo cearense. Em primeiro lugar, olha só a coincidência, a bandeira aqui do estado do Ceará, parecida com a bandeira do Brasil, no ano histórico, 200 anos do Senado. Eu tenho o privilégio de estar aqui servindo ao meu estado. E eu acredito que o Senado, ele aos poucos está acordando, né? A população está gostando de política, está cobrando os seus representantes, nós somos cobrados e eu, como eu fui presidente de clube, eu gosto muito de fazer esse teste. Eu digo, você conhece 5 jogadores, dá o nome de 5 jogadores da seleção brasileira, Canarinha. As pessoas têm dificuldade, eu mesmo tenho dificuldade, eu que gosto de futebol. Agora pergunta 5 nomes de ministros do Supremo. Todo mundo sabe, popularizou, né? Tem alguma coisa errada, mas isso é bom. Isso é bom porque é o brasileiro vendo o que é importante para ele e que os destinos dele estão nas mãos da política. E aqui o Senado Federal nós somos só 81. E 2/3 vão ser renovados daqui a 2 anos. Então é muito importante você acompanhar a vida de cada parlamentar, como é que ele está votando, né? Temos redes sociais, se mobilizem para não nos calarem, porque aí é o interesse dos poderosos em enfiar goela abaixo a posição que eles querem. Então, o Senado tem a oportunidade e está conseguindo o fim das decisões monocráticas, a PEC antidrogas, né? O fim do foro privilegiado, que antes de eu chegar aqui, a legislatura passada votou e aprovou por unanimidade o projeto de Álvaro Dias. Está parado há 6 anos na Câmara dos Deputados. Isso aí vai ser a blindagem à corrupção que vai se acabar, né, de um poder proteger o outro quando você tirar esse foro privilegiado. Então, eu acho que o Senado tem a chance, se ele quiser, de se aproximar da população. Mas eu acredito que tem que ser um remédio amargo, pelo que eu estou vendo aqui. E o remédio amargo é analisar pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal que tem abusado da nossa Constituição e só o Senado tem a prerrogativa para investigar. Não tem outro poder. Só essa Casa Revisora da República, o que ainda não fez em 200 anos, mas ainda pode fazer antes dos 201 anos. Muito obrigado, senador Eduardo Girão, pela participação aqui no Assunto de Estado. Obrigado. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Nos vemos no próximo Assunto de Estado.